tema dessa mensagem essa manhã é: você está preparado? Eu e você precisamos estar preparados. E se tem uma coisa que o ser humano não consegue fazer bem feito, é se preparar. Chega a garota, que é aquela que será a esposa, ele não está preparado para casar. Chega a oportunidade de um grande negócio, ele não está preparado para trabalhar ou para realizar aquele negócio. A verdade é que a sorte, ela não existe. O que existe é quando a preparação encontra a oportunidade. Eu estava preparado, a oportunidade chegou, eu entrei. Nossa, que sorte! Sorte nada. Vai ver o tanto que eu estou ralando esses últimos anos para saber fazer isso, que acabou de aparecer a oportunidade. Mas existem algumas outras coisas, além da vida secular, do trabalho, da família. Existem algumas outras coisas que precisamos estar preparados. Mateus capítulo 24, versículo 6, diz assim. Hoje eu vou ler muito Bíblia aqui. Muito. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Jesus está respondendo aos seus discípulos quando eles perguntaram quando será o fim. Jesus começa a dizer: vocês vão ouvir sobre guerras, rumores de guerras. Não fiquem assustados, porque ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Isso, nos últimos 2000 anos, tem acontecido com frequência. No último século, podemos falar sobre grandes terremotos, podemos falar sobre guerras no Oriente Médio, guerras na América Central, na Ásia, podemos falar sobre crises de fome na África, e em vários países desenvolvidos existem pessoas lá dentro passando fome. Peste, essa a gente pula, né? Não precisa comentar sobre ela, não é à toa que você está de máscara aí hoje. Mas Jesus continua. Mas todas essas coisas são só o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é algo que já acontece. As pessoas hoje que servem a Jesus, que andam segundo os princípios da palavra de Deus, são chamados de extremistas, fascistas. Conservadores é até um elogio. E hoje, andar debaixo dos princípios cristãos e defender família, se opor ao pecado, você se torna alguém contrário ao politicamente correto. Quer ser atacado? Entra na sua rede social e cita um princípio que condena o pecado, e você vai descobrir o que vai acontecer. Esses dias, uma empresa aqui no Brasil, bem-sucedida do mercado financeiro, depois de uma vitória, todos subiram para o terraço do prédio, os funcionários tiraram uma foto celebrando, estamos no topo. Alguém viu a foto e passou os olhos sobre todos que estavam na foto e descobriram que só tinham 6 mulheres no meio de mais de 40 homens. E o pior de tudo, vocês não vão acreditar, não tinha nenhum negro,
porque era no Rio Grande do Sul e não tinha nenhum negro. Uma associação entrou com uma ação contra a instituição financeira, pedindo 10 milhões de reais de indenização, porque não tinha nenhum negro trabalhando na empresa. Isso foi agora, no Brasil, há 3 semanas atrás. Um jogador, essa você deve saber, de um time de Minas Gerais, coloca lá um desenho animado que agora o filho do super-homem é bissexual, e ele escreve: vocês acham isso normal? Vai ver onde a gente vai parar. É a opinião dele. Ninguém respeitou, ele foi demitido. Ele só não foi apedrejado em praça pública, porque é condenável na sociedade pós-moderna, mas ele foi apedrejado, açoitado, apanhou de vara nas redes sociais. Chamado na televisão publicamente de covarde, bandido, uma pessoa que expôs o seu princípio cristão. Então não pense que esse texto vai se cumprir, ele está se cumprindo. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já é assim. E o texto continua: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. É tanta seita, tanta filosofia dizendo que é o caminho, que é a salvação, e muitas pessoas seguem. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso aqui é realidade no nosso meio. Você liga a televisão, um morre, o outro é assassinado, o outro morre porque não entregou o celular dele e levou um tiro. E a gente vê isso e só vai mudando de canal, ou só vai passando as redes sociais. Gente, não existe nada mais normal do que alguém morrer, ser assassinado por coisas banais, isso é normal. O nosso amor está se esfriando, porque a iniquidade tomou um volume tão grande, por se multiplicar a iniquidade, ela tomou um volume tão grande que a iniquidade passou a ser uma coisa normal. E a gente convive com a iniquidade de uma forma tão normal que a gente já não sente mais absolutamente nada, porque a iniquidade faz parte do nosso dia a dia. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Todo esse texto, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E se você ler todo esse texto, não falta mais nada para se cumprir. Jesus está falando como será o final dos tempos. O que vai acontecer antes do fim. E se a gente ler, a gente já está vivendo tudo isso. É o nosso dia a dia. Guarde uma coisa, essa manhã, estamos no final de um ano, e sempre quando se aproxima o final de um ano, a gente pensa, poderia ter feito isso esse ano, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito uma aula de inglês, poderia ter feito academia, eu poderia ter feito um curso. A gente começa uma autoanálise, isso é normal, na maioria das pessoas diligentes. Isso é normal. Vai se aproximando o final do ano, você começa a pensar, você começa a analisar, porque está chegando o quê? O fim. E a gente não quer que chegue o fim sem que a gente tenha realizado algo, ou sem que a gente esteja preparado para o fim. Guarde o que eu vou te dizer. A única certeza que o ser humano tem,
a partir do momento que ele nasce, é que ele vai morrer, é que o fim vai chegar. Não tem coisa mais deprimente do que o primeiro dia da semana, um domingo, você se reunir para falar sobre o fim, sobre a morte. Mas não existe nada mais realista, é mais real do que a sua saúde, do que o seu dinheiro, do que a sua família, do que qualquer coisa. É que o fim está chegando para todos nós. Se Jesus voltar, chegou. Se ele não voltar, alguns vão morrer mais cedo, ou nos próximos dias, outros vão morrer nos próximos meses, outros vão morrer nos próximos anos, outros vão morrer nas próximas décadas, inclusive os bebês que serão apresentados aqui vão morrer. Pastor, que macabro. Não existe nada mais realista do que isso. Absolutamente nada. A verdade é que tudo que você tem como prioridade importante, e que você corre tanto e gasta tanta vida, não tem a importância do fim, que é certo para todos nós. Se você tivesse isso, você viveria diferente. Você está preparado para a sua morte? Ah, pastor, não quero falar desse assunto, não. Estou para levantar e ir embora da igreja hoje, hein? Eu vou repetir. Você está preparado para a sua morte? É uma pergunta. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer essa manhã e que precisa ter resposta. Você está preparado para a sua morte? Pastor, do que o senhor está falando? Se você morrer hoje, você estará no paraíso com o Senhor, como aquele ladrão na cruz que disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se você morrer hoje, você estará com ele no paraíso? Ou você enfrentará o julgamento diante do trono branco e passará pela morte ou pela segunda morte, que é a morte eterna? Ou traduzindo num português melhor, ou irá para o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os anjos dele, não para o ser humano. Mas o ser humano que não aceita e não quer viver com Deus, esse é o destino dele. Nós só temos dois caminhos. Depois da morte, vamos viver eternamente com o Senhor, ou vamos viver eternamente no inferno. A Bíblia tem uma parábola de um homem muito rico que morre e um mendigo que também morre. E o homem rico, atormentado, vê do outro lado o mendigo no paraíso. E ele diz: Senhor, por favor, deixa eu voltar, só para avisar os meus irmãos, para eles mudarem de vida, que não compensa viver do jeito que a gente estava vivendo. Ele diz: querido, existe um abismo entre nós e vocês, e ninguém passa daqui para lá e nem de lá para cá. Depois da morte, segue-se o juízo e a condenação eterna. Então, esta é a pergunta. Essa é a primeira pergunta que você tem que ter uma resposta. Lucas 12:16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele contava vantagem, dizendo para si mesmo: que farei? Tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus naquele dia lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então essa é a primeira pergunta. Você está preparado para a morte? Você é rico para com Deus? Porque se você não é rico para com Deus, e se hoje for o dia da sua morte, e você não estiver preparado, você gastou a única vida que você tem da forma errada. E não adiantou viver essa vida. Porque nós precisamos viver nessa vida, nessa jornada, pensando em viver uma vida abundante e próspera. Mas viver a vida abundante e próspera é casar, ter filhos, ter sua casa própria, ter uma situação financeira boa. Isso tudo faz parte, estudar, trabalhar, mas também faz parte de uma vida abundante e próspera, servir a Deus, servir ao seu próximo e ajuntar tesouros no reino dos céus, porque esta vida abundante ou escassa vai acabar, e quando ela acabar, virá a eternidade. E o que você preparou? Então essa é a primeira pergunta. Você está preparado para a morte? Você está preparado? A única vida que você tem, você está gastando ela como? Pastor, trabalhando, lutando, cuidando da família. Ótimo. E o que mais? Você precisa cuidar da eternidade. E cuidar da eternidade é servir a Deus acima de todas as coisas e servir ao seu próximo como se fosse você. Pastor, não é amar, amar é servir. Meus filhos nasceram, precisava de fralda, precisava de comida, mamava de madrugada. Eu não ia levantar de madrugada nem para beber água para mim mesmo, mas levantava todas as madrugadas para fazer uma mamadeira e ficar lá, para eles se alimentarem. Isso é amor, isso é servir. Acontece lá em casa, na sua não acontece. Quando a gente deita, apaga a luz, a esposa diz: aí você podia pegar água para mim, hein? Só na minha, na de vocês eu sei que não acontece. Eu não levantaria para pegar água para mim. Eu levanto, desço, pego água, trago. Isso é amor? Isso é servir. Trabalho tanto, você trabalha tanto para ter dinheiro, para comprar uma boa casa para você. Se fosse só para você, talvez você comprava uma meia água, uma kitnet. Eu não quero bagunça não. Para que essa casa maior? Para sua esposa, para os seus filhos, para servir. Isso é amor. Então, viver uma vida abundante, estar preparado para a morte, é servir a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A servir a Deus acima de todas as coisas, servir o seu próximo como a você mesmo. O que você fez esta semana para servir a Deus? Pastor, orei, li Bíblia. Isso você fez para você. O que você fez para servir a Deus esta semana? O que você fez para servir o seu próximo esta semana? Porque o fato de estar aqui no domingo de manhã na Santa Ceia, sem servir a Deus, nada mais é do que egoísmo.
Você está buscando para você, para você, para você, para você. Eu não estou dizendo que todos vocês têm que ser pastores, mas todos vocês têm que pregar o evangelho. Todos vocês precisam ser testemunhas de Jesus. Isso é se preparar para a morte. Isso é ajuntar tesouros no reino dos céus. Você está preparado para a morte? Se você morrer hoje, você estará com ele hoje mesmo? A segunda pergunta é: você está preparado para o fim dos tempos? Talvez você não pensou nisso, mas antes da morte vem o fim dos tempos. O texto que eu li, ele fala sobre tantas coisas que está acontecendo e a gente já está vivendo. E aí vem uma pergunta: você está preparado para viver este tempo, que é o fim dos tempos? Você está preparado para dizer publicamente que você é contra o aborto, porque o aborto é assassinato e a Bíblia condena o assassinato? Você está preparado para dizer publicamente que você ama o seu próximo, independente de quem ele é, mas você condena a prostituição, o adultério, o homossexualismo e todas os desvios sexuais que o ser humano tem? Você está preparado para isso? Todas as vezes que eu vejo postagens, ou melhor, situações que envolvem isso e começa uma briga, como essa do jogador, como eu observo evangélicos proeminentes, evangélicos que têm muitos seguidores nas redes sociais, ninguém se posiciona e diz o quê? Não vou entrar nessa briga. Ei, você não está preparado para viver o fim dos tempos. Você não está preparado para viver o fim dos tempos. Apocalipse 13:16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos ou pobres, aqui está englobando todo mundo, aqui não tem distinção de ninguém, livres ou servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou em sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. Parece historinha da Marvel, né? A besta, o número. Pastor, que ridículo. Ridículo, mas está no livro de Apocalipse que João, na ilha de Patmos, teve uma revelação. E o próprio Senhor Jesus disse: vem que eu vou te mostrar como será o fim. Haverá um tempo muito próximo que todas as pessoas terão que fazer uma aliança com a iniquidade. Pastor, como que vai ser isso, o número 666? Como vai ser isso, essa marca na mão ou na testa? Você sabe que pastor não prega sobre esse texto, né? Porque parece historinha de criança, parece que é ridículo. Pastor, não é possível que o senhor acredita nisso. Meu querido, eu acredito até na capa da minha Bíblia. Até na capa dela eu acredito. Pastor, peguei a capa da Bíblia, pus aqui e fui curado. Glória a Deus, eu creio. Pega aí a capa da sua Bíblia e me empresta aqui. Vou pôr aqui também. Eu acredito em tudo que está na Bíblia. Posso ser chamado de conservador, retrógrado, não me importa. Um dia lá do outro lado, talvez a gente se encontre e a gente vai descobrir quem está certo ou quem está errado. Porque eu tenho certeza que eu estarei na presença do meu Deus eternamente.
Como vai ser essa marca, pastor? Na mão, na testa? Eu não sei. Você está preparado para viver o fim dos tempos? Esse tempo de se posicionar, esse tempo de ter posição firme, independente dos ataques que você vai sofrer? Porque se você não estiver preparado para viver o fim, pode ter certeza que você não viverá a eternidade com o Senhor. E a terceira e última pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Tessalonicenses 4,13 diz: não quero, irmão, que sejam ignorantes acerca dos que dormem ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Haverá um dia, muito em breve, que o Senhor Jesus voltará, mas ele não virá à terra, ele ficará nos ares. E quando ele chegar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão encontrar eles. E nós instantaneamente desapareceremos. Estarão dois sentados na igreja domingo de manhã assistindo o culto, um irá e o outro ficará. Estarão os dois deitados, dormindo na mesma cama, um vai e o outro fica. Dois estarão trabalhando, um vai e outro fica. Eu gostaria muito de ser o piloto do avião que foi arrebatado, e não os passageiros que viram o piloto subir. Deixa eu dizer algo a você. Tão certo como eu e você estamos vivos hoje, Jesus voltará. E Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Leia a Bíblia e você vai entender isso. Você vai entender isso. E essa é a minha pergunta. Ah, pastor, eu estou jovem, eu estou novo, cheio de saúde, eu ainda vou demorar para morrer. Mas e se Jesus voltar antes do culto acabar? Você está preparado? Você está preparado? Querido, a única certeza que você tem é que o fim está aproximando para você. Ou Jesus vai voltar, ou você vai morrer. Essa é a única coisa certa. Pastor, então eu não preciso mais continuar trabalhando. Ah, trabalha, porque senão você vai dar trabalho para os outros. Trabalha, ganha dinheiro, cuida da tua vida. Cuida da tua família, cuida dos teus estudos. Cuida, mas cuida da tua vida espiritual também. Sirva a Deus acima de todas as coisas e não só frequente o domingo de manhã. Não só assista aos cultos online. Sirva o seu próximo. Isso é cuidar da sua vida espiritual. Jesus disse: a verdadeira religião é: quando tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber. Estando nu, você me vestiu. Estando preso, você me visitou. Estando enfermo, você me assistiu. Sendo estrangeiro, você me acolheu. É isso.
É isso. Servir a Deus e servir as pessoas. Quando você trabalha na igreja, você está servindo as pessoas. Quando você trabalha em um grupo de relacionamento, em um GR, você está servindo as pessoas. Quando você ocupa alguma função dentro da igreja, como voluntário, você está servindo as pessoas. Mês que vem, o mês de dezembro, nós temos todos os anos um propósito, projeto de vida. Projeto de vida 2022. Uau! E o projeto de vida, ele desafia a nossa fé. Ele nos leva a estabelecer projetos ousados para conquistar coisas grandes. E as pessoas da igreja, ano após ano, crescem como família, profissional, financeiro, em tudo. Mas tem que ter um projeto ali, tem que ser o primeiro, espiritual e ministerial. Qual é o meu ministério? Eu fui salvo por Jesus. Para quê? Para dar aula, cantar, organizar o culto, cuidar da organização, ensinar crianças, trabalhar com adolescentes, com jovens, com homens, com mulheres, com casais, frequentar um GR, levar pessoas, ser anfitrião de um GR, liderar um GR. Tem um lugar para você nessa igreja. Isso é preparar a sua vida para o fim. No mês que vem, quando você for fazer seu projeto de vida, o primeiro projeto para 2022 tem que ser sua vida espiritual. E durante o projeto de vida no mês que vem, todos nós teremos um projeto. Durante o projeto de vida, trazer alguém que não conhece a Cristo para fazer o seu projeto de vida junto comigo, para que ele entre 2022 salvo, curado, liberto, transformado, batizado e cheio do Espírito Santo. Final deste mês tem batismo. Você já se batizou? Pastor, eu ainda não senti. Não tem problema, depois que Jesus voltar, a Bíblia diz que vai ter 1000 anos. Você tem 1000 anos para sentir qualquer coisa. 1000 anos você sentir. Batismo não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Eu quero abandonar a vida de pecado. Eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. Eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Estou no batismo, pastor. Conta comigo. Você acha que você batizar, você está fazendo um favor para mim? Você está ajudando a igreja embaixada? Pelo amor de Deus. Você está garantindo a sua eternidade. Você está preparado para a morte? Você está preparado para viver o fim dos tempos? Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar agora, antes de terminar esse culto, você será arrebatado? Ou você será o outro que vai ficar? Quem é você hoje? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos na sua casa, eu quero orar por você. Antes de orar por você, de olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você está na igreja há muito tempo. Ou talvez você veio hoje pela primeira vez. Não sei. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a morte? Uma garota, cantora, fenômeno nesse país. O avião dela bateu num fio de alta tensão, caiu e morreu. 26 anos. Cresceu na igreja videira, cantando no louvor, foi para a Assembleia de Deus, se desviou,
se tornou famosa, ganhou o Brasil. Todo mundo admirava ela. Quem sou eu para julgar se ela morreu salva ou não? Mas uma coisa eu te digo, ela só tinha 26 anos e ela tinha ganhado o mundo. Você está preparado? Você está preparado para morrer? Você está preparado para o arrebatamento? Eu não estou te perguntando se você é membro dessa igreja ou não. Estou te perguntando se você está preparado, se você não está. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: com a minha boca eu confesso e com o meu coração eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração, eu serei salvo. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não está preparado para a sua morte, levanta a sua mão direita onde você está, eu vou fazer uma oração com você. Aonde você está, apenas levanta a sua mão, eu vou fazer uma oração por você. Você que levantou a mão, repete essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, essa manhã, nesta igreja, diante deste altar, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, arrependo dos meus pecados, confesso com a minha boca e creio no meu coração. E a partir desse momento, eu sou salvo por aquilo que o Senhor Jesus fez e não pelo que eu faço. Mas a partir de hoje, eu começo uma vida nova de servir a Deus e servir o meu próximo. Te recebo como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração na sua casa ou aqui, eu queria que você mandasse a palavra Jesus para esse número. Tire uma foto aí com o seu celular. Mande a palavra Jesus para esse número. Você vai receber um vídeo meu. Você vai receber um livro gratuito que eu escrevi, que se chama Uma Nova História. Leia esse livro. Só mande e você vai receber esse livro, um vídeo. Porque nós queremos orar por você, te acompanhar. Porque a gente entende que a igreja somos nós. E juntos, um ajudando o outro, seremos grandes. Viveremos uma vida abundante. E eternamente viveremos juntos na presença de Deus. Ninguém vive sozinho nessa terra. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos desta igreja que está de braços abertos para te acolher. Eu sei que você não sabe quem levantou a mão ou não, mas eu queria que você aplaudisse essas pessoas pela decisão que ela tomou. Amém. Sirva ao Senhor eternamente.